Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que todo atrapalho está por terra, nenhum mal prevalecerá. A boa mão do Senhor está sobre ti. O Senhor te guarda, o Senhor te sustenta, o Senhor provê todas as coisas para ti e para toda a tua casa. E que toda batalha espiritual, todo ataque que o inimigo tem desferido contra a tua vida, não prospere. Não vá adiante contra ti. Nós declaramos que você está guardado, você está protegido, o sangue de Jesus te cobre. O Senhor guarda a tua frente e a tua retaguarda, a tua direita e a tua esquerda. Em o nome de Jesus, toda seta maligna mandada, todo ataque espiritual na mente, todo ataque espiritual até mesmo ao corpo físico, nós rejeitamos e repreendemos na autoridade do nome de Jesus Cristo. Quebramos palavras más, palavras malditas, orações contrárias e todo tipo de plano do inimigo. Que todo encantamento do inimigo sobre uma pessoa, toda ceguez, em nome de Jesus nós oramos para que caia por terra. Guarda essa pessoa, Pai. Livra ela de todo mal. Livra ela do laço do inimigo, no nome de Jesus. E dá vitória, Pai. Dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Oramos, Pai, por livramento do Senhor. Que o Senhor dê livramento a essa pessoa. Que o Senhor dê livramento à sua casa. Em o nome de Jesus Cristo, e que a tua paz repouse sobre essa vida. Eu oro também por aqueles que são empreendedores, para que o Senhor abençoe seus negócios, o Senhor abençoe seus empreendimentos, tudo aquilo que está travado seja destravado, e que essa semana, Pai, que está começando, seja uma semana muito bem sucedida, uma semana próspera e principalmente uma semana onde nós tenhamos a presença do Senhor na nossa vida. Nós queremos ser cheios da presença de Deus, cheios da presença de Jesus Cristo na nossa vida. Senhor, encha a nossa casa do bom perfume de Jesus. Oramos para que dentro do nosso lar haja alegria, dentro do nosso lar haja saúde, haja a paz de Deus, que dentro da nossa casa haja comunhão, dentro da nossa casa haja o favor do Senhor, em o nome de Jesus. Pai, pedimos, abra portas de oportunidade, também dá-nos territórios a conquistar. Em o nome de Jesus Cristo nós pedimos a tua bênção. Eu também oro, Pai, para que o Senhor fortaleça a vida de cada intercessor, de cada intercessora que está conosco aqui nessa oração. Que o Senhor fortaleça, que o Senhor capacite, que o Senhor venha a livrar essa pessoa de todo mal, em o nome de Jesus, e que ela venha permanecer firme na tua presença. Dá firmeza, Pai, para cada pessoa que está aqui nesse propósito de intercessão, de oração. Em o nome de Jesus Cristo, dá firmeza para os teus filhos, capacita teus filhos, abençoa teus filhos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pega a tua carta agora, a carta que você fez para Jesus, vamos apresentar ao Senhor. Meu Deus, eu consagro a Ti cada carta. Essa carta que eu estou segurando nas mãos representa todas as cartas que estão sendo levantadas agora. Colocamos diante de Ti e pedimos o Teu favor. Pai, pedimos resposta. Pai, pedimos intervenção. Pedimos milagres. Pedimos cura. Pedimos o livramento do Senhor. Pedimos também portas abertas. Pedimos também a provisão especial. E pedimos vitória. Vitória na justiça, em o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, pedimos a Ti a Tua bênção. Coloca a Tua mão, Pai, sobre essa carta. Colocamos essa carta no altar do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Diga assim comigo, está feito. Diga comigo, está feito. Declare profeticamente em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Que alegria poder estar aqui junto com você. Olha esse testemunho que eu recebi. Só para você ver o que Deus faz aqui nas orações. Para você até que está pela primeira vez aqui, que nunca ouviu ou dá um testemunho, olha aqui o testemunho que eu recebi da Lindalva. Ela escreveu assim, a paz. Que Deus o abençoe. Em setembro de 24, recebemos o diagnóstico de câncer na minha irmã Marinalva.
com metástase óssea. E desde esse dia, eu coloco o nome dela em oração pela manhã e às 18 horas. Ela fez o tratamento com químio e em dezembro de 25 realizou um exame para verificar como estava o câncer. E para a honra e glória de Jesus, está curada. Eu também já tive a cura do meu pé e vi a volta do meu filho para os caminhos do Senhor, graças às orações. Que Deus lhe abençoe e lhe dê forças para continuar o seu ministério. Deus é fiel. Jesus Cristo faz essas coisas. Coloque a sua fé em Jesus. Ele não falha, Ele não abandona, Jesus não vira as costas. Coloca a sua fé em Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. Amém? Eu creio nisso. Jesus pode tudo. Ele pode tudo. Coloque a sua fé nele. Em nome de Jesus, coloque a sua fé nele. Eu quero compartilhar um texto com você, que é Marcos capítulo 5, certo? Marcos capítulo 5, do verso 1 em diante. Diz assim: Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. E logo que Jesus saíra do barco, lhe veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E ele lhe o permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Nisto fugiram aqueles que os espantavam, e o anunciaram na cidade e nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado, acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus sermos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, e disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou, pois, e começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiravam. Essa palavra aqui é um trecho da palavra que eu ministrei hoje pela manhã no culto. Inclusive, aconselho você a assistir a pregação inteira, onde eu falo sobre a luta pelo futuro. Essa passagem aqui, para mim, ela se abriu ainda mais. Eu já preguei ela algumas vezes, mas eu analisei todo o contexto e eu vi como o diabo, ele batalha, ele se lança contra grandes destinos e grandes propósitos. Este homem aqui tinha um destino extraordinário. E eu vou começar aqui do fim pelo começo. Porque quando Jesus libertou a vida desse jovem, deste homem, a Bíblia diz que este homem, ele queria seguir Jesus. Ele queria, ser um discípulo de Jesus. Ele queria ir até o fim com Jesus. E Jesus disse: não, essa não é a missão para você. A missão para você é contar para todos o que eu fiz por você. E a Bíblia diz então que ele foi a uma região chamada Decápolis, onde havia 10 cidades, e ali ele compartilhou o testemunho dele, o que Jesus fez na vida dele com aquelas 10 cidades. Ou seja, em cada um dos lugares ele foi pregando o evangelho, em cada um dos lugares ele foi falando o que Jesus fez na vida dele, contando o testemunho de vida dele. E isso, me impressionou. Porque tudo que esse homem estava vivendo, na verdade, o diabo queria destruir a vida desse homem. É isso. Porque os demônios, a legião que entrou nesse homem, tinha um objetivo. E o objetivo era silenciar o propósito de Deus, o chamado de Deus na vida desse homem.
O que me chama a atenção também é que os demônios que agiram na vida dele também agiram quando Jesus estava fazendo o percurso até chegar em Gadara, no lugar que esse homem estava. Porque a Bíblia diz que Jesus e os discípulos enfrentaram uma forte tempestade a ponto de desesperarem pela vida. E Jesus então repreendeu a força do vento, a fúria do mar, porque caso contrário o barco ia ser quebrado pela força do vento, pela força do mar. E algumas pessoas acham que as forças espirituais não têm o poder para tocar na natureza. Mas aqui nessa passagem, inclusive em Marcos capítulo 4, se você for ler, você vai ver que Jesus estava na Galileia e ele decidiu atravessar o mar, era uma travessia normal. Mas então se levantou uma grande tempestade. Eu acredito que nessa tempestade já havia forças espirituais agindo. Nessa tempestade já havia forças espirituais agindo. Eu quero compartilhar uma coisa com você. Há um tempo atrás, eu vi que sempre que eu ia ministrar, sabe, às vezes passava a semana inteira sem chover, quando chegava no domingo, o tempo se enfeiava, já no sábado já se enfeiava e domingo chovia. E isso, sabe, aconteceu várias vezes comigo no Sul, várias vezes comigo no Sul aconteceu isso. Às vezes passava a semana inteira sem chover, quando chegava no domingo chovia. Bem na hora do culto, e exatamente bem na hora do culto, antes de começar o culto, sabe? E um dia o Senhor me mostrou que não era só coisa da natureza, era coisa espiritual também. E comecei a orar e repreender isso. E eu quero que você entenda que existe coisas espirituais sim, para atrapalhar a vida da pessoa. Existe coisas espirituais sim, para levar uma pessoa à quebra financeira, para trazer descontentamento, certo? Num lugar. E existe muitas vezes num lugar forças espirituais para enfermar uma pessoa, inclusive. Eu não digo que todas as doenças são espirituais, porque eu acredito que existem doenças físicas, certo? Existem doenças que a pessoa contrai, existem doenças a pessoa come demais, certo? E, enfim, enferma o corpo, ou às vezes não se cuida, né? Então eu creio que existem doenças espirituais e doenças físicas, certo? Por isso que eu acredito que Deus usa os médicos, Deus usa, né, a ciência, mas eu também acredito que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo opera milagres. Amém? Claro que não é sobre isso que eu estou falando, mas o que eu estou dizendo aqui é que existem forças espirituais que sim podem agir na natureza. Forças espirituais sim que podem agir num lugar. Para você ter uma ideia, eu creio que o mundo espiritual ele é muito real. O mundo espiritual ele age e ele trabalha muitas vezes contra, muitas vezes, não todas as vezes, né? Quando é coisa maligna, para atrapalhar você. Eu creio que nessa travessia de Jesus do Mar da Galileia até onde esse homem estava, foi uma força espiritual maligna que agiu na natureza ali. Que agiu na natureza, que trouxe aquela tempestade, que trouxe aquela força, aquela fúria dos ventos, dos mares. É por isso que você tem que orar. Você tem que orar pela tua casa, você tem que orar quando vem alerta de tempestade, de furacão, que mora em regiões onde vem aqueles tornados. Vocês têm que orarem por isso. Você tem que aprender a orar. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a Bíblia diz que Jesus repreendeu a força do vento, a fúria do mar. Ele poderia simplesmente, ter falado com a natureza, mas não, ele repreendeu. Por que ele repreendeu? Ele repreendeu porque ali existia uma atividade maligna que estava mexendo nas forças da natureza. Então, para você ver
como as coisas espirituais são reais, como as coisas espirituais muitas vezes se movimentam. É isso que eu tenho ensinado, inclusive, para os empreendedores. Se nós entendermos que a nossa vida não é só natural, mas ela também é espiritual, você vai começar a orar por tudo, inclusive pelos seus negócios, pelos seus clientes, pela sua agenda, pelas suas viagens. Você vai se colocar a orar. Você vai se colocar a orar. Você vai se colocar diante de Deus para englobar tudo que diz respeito a você em oração. Eu já falei, mas eu gosto de repetir, quando Deus fala algumas coisas assim, muito pontuais comigo. Quando, há uns 4 anos atrás, eu estava, começando assim meu ministério em larga escala, eu estava um pouco preocupado por causa das muitas áreas que a gente tem para cuidar, né? E a gente sabe que uma decisão errada aqui compromete outra coisa ali. E eu fiquei preocupado com isso, porque eu sou o tipo de pessoa, não sei se é por causa da minha criação ou da minha cultura, o que é, eu sou o tipo de pessoa assim que não gosta de ter uma dívida, não gosta de ter um problema aqui ou lá, gosta de deixar as coisas bem resolvidas. E eu preocupado assim com a questão, né, financeira, né, os muitos compromissos que eu tinha assumido. Eu tinha acabado de vir em São Paulo, eu tinha o meu aluguel para pagar, eu tinha aluguel do meu pessoal para pagar, eu pagava o aluguel da igreja também, né? Eu pagava o aluguel da igreja na época, era tudo por minha conta e estava bem pesado financeiramente, assim, bem pesado mesmo. E eu preocupado assim sobre tudo aquilo, até algumas questões jurídicas. E enquanto eu quando preciso pensar, eu saio para caminhar, boto um tênis e saio para caminhar. Né, bota um fonezinho no ouvido, assim, bota um louvorzinho, né, e saio para caminhar. Eu gosto de sair na rua, assim, para caminhar. Aí saí ali para caminhar. Enquanto caminhava, falava com Deus, disse: meu Deus, é tanta coisa para cuidar, é tanta coisa para me preocupar. E o Senhor me disse assim: se você continuar me obedecendo, eu vou cuidar e eu vou estar lá em coisas que estão longe de você. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou cuidar da tua retaguarda, eu vou estar lá, eu vou estar cuidando de cada área da tua vida. Só me obedece, só me sirva, faça o seu melhor. Eu vou cuidar de cada área, eu vou estar em cada área da tua vida. Então, isso me trouxe muita tranquilidade, porque ali naquele momento eu entendi que as coisas espirituais são reais e que Deus, Ele guarda cada área da nossa vida. Deus, Ele guarda. E o que nós precisamos fazer é estar em oração. Nós precisamos estar em oração cobrindo cada área da nossa vida. É assim que você vai cobrir a tua vida. É em oração que você vai cobrir a tua vida. Olha o grande plano que Deus tinha na vida desse homem. É claro que o diabo queria destruir ele. Esse homem tinha um dom. Esse homem ele carregava algo extraordinário de Deus na vida dele. É claro que o inimigo queria calar ele. Por que você acha que o inimigo o levou para um lugar solitário, para um lugar vazio? O inimigo levou ele para um lugar vazio, para um lugar solitário, por causa daquilo que ele carregava. Ele carregava algo grande. Olha o potencial. Esse homem pregou em 10 cidades. Ele anunciou Jesus em 10 cidades. Ele pregou para toda a família dele. Para Jesus ter visto a importância dele não caminhar do lado, mas que ele fosse cumprir uma missão. Ou seja, já havia um destino, já havia um dom, já havia uma capacidade nesse homem, mas o diabo estava atrapalhando tudo isso. Você entende? Como tem coisas espirituais que muitas vezes estão trazendo adversidade para a tua vida? É por isso que eu quero te convidar a escutar a mensagem completa que eu ministrei hoje na igreja. Nós estamos em 3 domingos para vencer as adversidades e hoje nós falamos sobre vencer a adversidade quanto ao teu futuro, né? Porque há uma luta pelo teu futuro. Abra teus olhos, há uma luta pelo teu futuro. Por que o diabo quer te tirar da oração aqui? Por causa do teu futuro, por causa do que Deus tem para a tua vida. Não. Gente, a gente tem que começar, a lidar com as coisas espirituais de uma maneira diferente.
A luta espiritual é pelo teu futuro, a luta espiritual é por aquilo que Deus tem reservado, não é por aquilo que você tem hoje. Porque, sabe, a gente pensa assim, puxa, mas eu não tenho nada. Você pode pensar que não tem nada, mas amanhã você vai ter muito. Então a luta que você está enfrentando agora é pelo muito que você vai ter lá na frente. É pelo muito que vai representar a tua casa lá na frente. É por isso que, sabe, existe essa guerra para você parar de adorar, parar de servir a Deus, parar de orar. Isso é plano do inimigo contra a tua vida. Ele quer te desanimar, ele quer te entristecer, ele quer te colocar contra Deus, ele quer te tirar da igreja. É por isso. Quando eu vejo esses levantes aí, sabe, de pessoas criticando a igreja, de pessoas falando mal, sabe, da igreja, do evangelho, eu penso no seguinte: por que o inimigo está tão furioso com a igreja? Por que o inimigo está tão furioso, sabe, com os planos de Deus na vida de uma pessoa? Por que, sabe, que uma pessoa está sendo tão perseguida assim? Porque às vezes a gente vê até no meio cristão alguns pastores, sabe, tem uns que fazem o que é errado, mas tem uns que eu conheço pessoalmente, que são pessoas corretas, pessoas do bem, pessoas íntegras, mas às vezes, sabe, uma perseguição contra aquelas pessoas. E daí eu penso assim, não, eu tenho que orar por eles, porque Deus está querendo fazer alguma coisa na vida deles e o inimigo está se levantando. O inimigo está tentando impedir algo, o inimigo está tentando muitas vezes jogar, sabe, o nome de alguém na lama. Está tentando jogar o nome de alguém na lama por causa daquilo que Deus está planejando para aquela pessoa. É isso, gente. Então nós temos que abrir os nossos olhos. Nem tudo é o que aparece, nem tudo é o que você pensa. Não é o que você pensa, não é o que aparece. Então abra os teus olhos espirituais. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, certo? E enquanto eu declaro esse salmo, eu quero pedir a gentileza. Eu não vou pedir para você compartilhar para 10 hoje. Não. Eu acho que você pode compartilhar para 100 hoje. Eu acho que você pode compartilhar para 100 e eu vou te dizer por quê. Porque essa mensagem precisa de vós. Essa mensagem precisa da tua ajuda. Me ajuda a levar essa mensagem. Até você que nunca compartilhou uma oração aqui, porque você às vezes tem vergonha, ou você acha que, né, é só para você, enfim. Eu quero pedir a tua ajuda. Tem muita gente que está precisando hoje ouvir essa palavra, está precisando receber essa instrução, então me ajuda. Me ajuda a levar essa mensagem ao máximo de pessoas. E eu venho aqui agradecer também a todos os meus parceiros, patrocinadores dos nossos programas de televisão. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Agora, tivemos programa sábado às 10 da manhã na Rede TV. E agora, dia 2 de fevereiro, vamos começar um programa em horário nobre, às 8h15 da manhã. Vão ser só 5 minutos, mas é o que eu consigo pagar agora, tá? Vai ser só 5 minutos, de segunda a sexta. Mas eu creio que Deus pode estender isso, Deus pode abençoar. Amém? Eu estou me esforçando, eu estou indo até o último homem, certo? Eu estou indo até o último homem, eu estou buscando fazer o meu melhor, certo? E eu sei que Deus está nisso. Então me ajuda a compartilhar. Manda aí para o máximo de pessoas. Se você quer ouvir essa mensagem completa, eu ministrei ela às 9 horas da manhã. Ela está aqui. Ela está aqui já. Eu fiz ela ao vivo hoje, tá? Vai ser uma bênção aí para a tua vida. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pulou em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pega a tua carta agora aí, certo? Pega a tua carta aí e vamos apresentar a Jesus nesse momento. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti agora a carta de cada pessoa que fez o seu pedido de oração, que está levantando o seu clamor, que está entregando aos Teus pés, Jesus, crendo numa intervenção divina, crendo numa cura, num milagre, numa mudança, numa transformação, numa mudança de realidade também. Senhor, eu oro, Senhor, por mudança de histórias. Chamamos por Jesus agora. Chama por Jesus aí. A Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Chama por Jesus. Ele é libertador, Ele pode libertar você de toda a força espiritual que tem tentado contra você, que tem se levantado no teu caminho. Chama por Jesus agora e seja livre. Que toda força espiritual, todo ataque do inimigo contra ti, contra a tua casa, contra teus negócios, contra teus filhos, todo o ódio, toda a raiva que muitas vezes é desferido contra a tua casa, eu dou ordem, sai do caminho dessa pessoa. Dá vitória para ela, Pai. Dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família e opera milagres. Intervém, meu Pai. No nome de Jesus, eu peço um milagre, eu peço uma bênção, eu peço uma intervenção, eu peço uma mudança, eu peço salvação nessa casa, nessa família. Apresentamos a Jesus todas as cartas e pedimos um milagre. E eu oro, Senhor, pela saúde de cada pessoa que está orando comigo. E oro agora pela restauração total do corpo físico dessa pessoa no nome de Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a toda impossibilidade motora, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a todo tipo de mioma, todo tipo de melanoma, todo tipo de artrite, de artrose, de reumatismo, de problema no pâncreas, nos rins. Eu declaro saúde sobre a tua vida no nome daquele que cura, Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que todo ataque contra o propósito de Deus na tua vida caia por terra e que a partir de hoje você seja livre, que todo peso saia da tua vida, que toda opressão saia da tua vida. No nome de Jesus Cristo, ser livre, ser abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. Amanhã pela manhã também eu tenho academia aqui no Global, ao vivo, para todos os meus alunos. Te prepara, porque amanhã nós vamos falar sobre mais chaves de mentalidade e eu convido você a estar junto conosco. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui junto conosco. Quero ver aí todos aqueles que vão estar às 6 da manhã junto com a gente. Que Deus te abençoe. Escreve aqui nos comentários, estou firme, e não esquece de compartilhar. Deus abençoe.